Fala galera, excelente domingo para todo mundo e um restante de dia para o torcedor do Internacional comemorar, celebrar, afinal de contas, a 47 minutos do segundo tempo, Edenilson decidiu, marcou o gol decisivo, que leva o Inter de vez a brigar por uma vaga na próxima Libertadores em 2022. Mais do que isso, o Inter chega a 7 jogos sem perder dentro do Brasileirão. Mas também o time apresentou problemas e mais uma vez, especialmente, alguns jogadores individualmente estão comprometendo. E nós vamos falar sobre isso agora, uma breve análise da partida Inter 1, Fortaleza 0, aqui no meu canal, o canal do Salzano. Você chega aqui, se inscreve, ativa as notificações, dá teu like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, a escalação inicial do técnico Diego Aguirre era o que a gente projetava, com o retorno dos volantes Rodrigo Dourado e também o Rodrigo Lindoso e o Maurício mantido na ausência do Tyson na criação das jogadas. Então o Inter saiu escalado com Daniel, Saravia, Bruno Mendes, Cuesta, Moisés, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson, Maurício, Patrick, na frente o Yuri Alberto. Veio o começo da partida e o Fortaleza era o que a gente já esperava. Um time muito bem treinado, muito bem organizado, compactado pelo Vojvoda e começou dando as cartas em pleno Beira-Rio. Tanto é que logo a 4 minutos, uma chance claríssima desperdiçada de gol a favor dos cearenses e esta foi a tônica do primeiro tempo. O Inter, pelo menos até 35, 40 minutos da primeira etapa, muito atrapalhado, muito confuso dentro de campo e o Fortaleza com toda a tranquilidade, muito bem organizado, criando perigo ao gol defendido pelo Daniel. O Inter só foi melhorar e ter algumas chances aí ao final da primeira etapa quando o Maurício ele começou a aparecer mais no jogo e também se aproximar do Yuri Alberto, tanto é que o Yuri teve uma chance, chutou fraco e o Maurício de fora da área quase fez um golaço. Veio o segundo tempo e aí o Aguirre optou por tirar o Maurício e colocar o Bosquilha para tentar aí melhorar a criação de jogadas no Internacional. Não mudou tanto o panorama da partida, pois logo a 4, 5 minutos o Fortaleza cria uma bela jogada, o Daniel faz uma defesa extraordinária e na volta o Moisés salva em cima da linha. Se o Fortaleza ali abre o placar, fatalmente ia construir uma vitória com mais tranquilidade dentro do Beira-Rio. Aliás, Daniel um capítulo à parte, hein? Mais defesas importantes, o que estão garantindo aí também o Inter a essa ascensão dentro do Brasileirão. Aguirre depois fez algumas mudanças, o Inter até conseguiu melhorar o seu desempenho ao longo do segundo tempo, tentou aí Guerreiro, Paulo Vitor, o Heitor, entre outros jogadores, e no final do jogo o lance decisivo. E aí o gol do Inter ele tem 50% de participação do Heitor, pois lá no início, no campo de defesa, ele intercepta a jogada, ele puxa o Inter para o contra-ataque, tenta o cruzamento, a zaga do Fortaleza afasta, e aí no lateral, o Heitor foi muito inteligente, pois ele percebeu o Yuri Alberto completamente livre. Foi um vacilo enorme da defesa cearense, pois, vocês todos sabem, em lateral não há impedimento. Então o Yuri Alberto teve toda a liberdade para pifar o Edenilson, e o Edenilson a 47 minutos do segundo tempo definir esta vitória, uma grande vitória do Inter contra o Fortaleza. Ou seja, então, final de jogo, como eu disse, o Inter chega a 7 jogos sem perder no Brasileiro e também briga de vez a partir de agora por uma vaga na próxima Libertadores em 2022. Estes principalmente os pontos, aí principalmente, melhor dizendo, né, os pontos positivos deste final de manhã e início de tarde. Vamos lá, atuações individuais. Daniel tomou conta da posição, hoje é
um goleiro afirmado dentro do Inter e a cada jogo que passa faz no mínimo 2 a 3 defesas muito importantes e foi fundamental para que o Inter não perdesse contra o Fortaleza. Edenilson, mais uma vez, decisivo, é o principal jogador do Inter dentro do Brasileirão. Se eu não me engano, é o artilheiro da competição agora, com esses 9 gols. Ultrapassa o Gilberto e também o Bruno Henrique. Gilberto do Bahia, Bruno Henrique do Flamengo. E também o Heitor. Eu faço uma menção aqui, pois ele foi fundamental, e eu já disse antes, especialmente no gol marcado a 47 minutos do segundo tempo. Os pontos negativos em termos de atuações. Mais uma vez, Moisés e Patrick, né? Eles comprometem a cada jogo que passa. Não é possível que o técnico Diego Aguirre ele não esteja vendo e não tome uma providência para tirar esses jogadores do time. Pois tanto, especialmente Moisés, defensivamente, quanto do meio para frente, tanto Moisés quanto Patrick, eles não conseguem acrescentar absolutamente nada. Mas pelo menos contra o Bahia, o Inter vai ter aí retorno do Tyson, e isso até o próprio jogador confirmou, ele esteve no Beira-Rio acompanhando a partida ao repórter Bruno Halper, lá do Grupo Globo, e também por questões contratuais e também suspensão, Moisés pertence ao Bahia, ele não joga no próximo domingo, e aí é a chance do Paulo Vitor, com uma boa atuação, quem sabe começar a desbancar o Moisés do time titular do Internacional. Então é isso, Inter 1, Fortaleza 0, Colorado chega de vez na briga para uma vaga na Libertadores em 2022, mas o desempenho ainda tem aí algumas coisas que a Aguirre precisa corrigir e precisa aprimorar, pois não é toda hora que o Colorado vai ter tanta sorte assim nas partidas. Hoje ganhou, ótimo, 3 pontos. O Inter se afasta também, principalmente lá da parte de baixo da tabela, mas a atuação ela ainda requer algumas correções, especialmente na semana. E agora o Inter tem mais uma para trabalhar. Tem o Bahia no próximo domingo, 4 da tarde, no Beira-Rio. Gostou do vídeo? Dá teu like, o joinha bacana, a gente volta aí ao longo desse domingo com análises e muitas informações. Valeu!